Vamos abrir as nossas Bíblias lá em Gênesis 2. Vamos estar lendo 16 e 17. Depois vamos estar lendo o capítulo 3, o versículo 6. Confesso para os irmãos que essa mensagem vai ser por partes. É muita coisa para a minha cabeça, então a gente vai por partes. E o Senhor me deu o primeiro tema, né? O tema do congresso que o pastor deu era recomeço. E o Senhor me deu o tema, que era um recomeço aos pés da cruz. E me deu o tema, me deu a canção, mas eu não sabia o que falar. Sinceramente, eu não sabia o que falar. E hoje o Senhor falou profundamente ao meu coração, e espero que fale ao coração dos irmãos. Que para a gente ter um recomeço, a gente vai entender o começo. Então, vamos estar lendo lá em Gênesis, eu vou estar lendo 16 e 17. E o Senhor Deus lhe deu esta ordem: de toda árvore do jardim comerás livremente, mas da árvore do conhecimento do bem e do mal não comerás, porque no dia em que dela comeres, certamente morrerás. Agora o 3, capítulo 6. Vendo a mulher que a árvore era boa para se comer, e agradável aos olhos, e a árvore desejável para dar entendimento, tomou-lhe do fruto e comeu, e também deu ao seu marido, e ele comeu. Vamos estar nos assentando. Vou estar fazendo uma oração, que o Senhor venha nos trazer entendimento dessa palavra. Pai amado, Deus querido, graças te damos, ó Pai, por mais uma oportunidade que Tu nos deste, de abrir a Tua palavra, Senhor, e Tu falar conosco, Pai. Neste momento, Pai, me coloco diante de Ti, Pai, reconhecendo que não sou nada, Pai, mas te pedindo, Pai, que Tu me use, Pai, para transmitir a cada coração aqui, Pai, aquilo que Tu deseja falar. Venha sobre nós o Espírito Santo, esclareça a nossa mente e o nosso entendimento para compreender a Tua mensagem nesta noite. É tudo que eu te peço e te agradeço em nome de Jesus. Amém. Aqui em Gênesis, né, irmãos, acho que todo mundo, se não a maioria, conhece a história da criação do mundo e da criação do homem. Deus, né, na sua infinita bondade, misericórdia, amor, poder, resolveu criar um mundo. Criou, assim, a natureza e um homem para viver nessa natureza, um homem para viver nesse jardim. E quando criou o homem, depois que ele havia criado todas as coisas, tudo que a gente conhece de animal, de árvore, tudo foi Deus que criou. E depois de ter criado esse homem, ele chamou esse homem de coroa da sua criação. Era uma criação especial. Não era como todas as outras coisas que ele tinha criado, como as árvores, os animais. O homem era um ser especial. E Deus criou esse homem para um relacionamento com ele. Tanto que em Gênesis a gente vê, né, que o Senhor toda tarde vinha para bater um papo com o homem. A gente gosta de bater um papo, né, com os nossos amigos, com os nossos irmãos. Bater um papo é muito bom. E o Senhor tinha essa proximidade com o homem. O Senhor tinha esse relacionamento com o homem. E quando ele criou esse homem, ele chamou o homem e deu uma ordem para o homem. Uma ordem simples e clara. Olha, eu te fiz como mordomo dessa criação e você vai coordenar. É como se o homem fosse o diretor da criação, o diretor da escola que coordena tudo. O homem era o diretor ali no Jardim do Éden. E ele tinha poder sobre os animais, sobre as plantas. E ele estava ali coordenando, mas Deus falou assim para ele: olha, de tudo aqui você pode comer, menos da árvore do conhecimento do bem e do mal. Irmãos, a gente vê a natureza é grande, né? Tem espécie de árvore de todos os tipos. E a única que Deus falou para o homem não comer, ele comeu. A única que ele não poderia comer, e ele comeu. E não é dizer assim, eu comi porque era uma fruta. Não. Deus deixou claro que no dia em que comerdes, certamente morrerás. O homem estava avisado. O homem tinha consciência daquilo. Tirando, né, essa questão aí que foi a mulher, que foi o homem, a questão polêmica, né? A discussão do mundo, que todo mundo fala que foi a mulher, a culpa é da mulher.
Mas em Gênesis a gente vê que eles eram um. Eles eram um só. Então não cabe a nós ficar discutindo isso daí, a gente deixa essa discussão para lá, porque Eva nem tinha nome antes do pecado. Era chamada mulher porque do marido foi tirada, então eles eram um. Então eles pecaram em conjunto. E aí, gente, esse relacionamento maravilhoso que Deus tinha com o homem foi quebrado por livre escolha do homem. O homem escolheu virar as costas para Deus Criador. E virando as costas para Deus Criador, teriam as consequências que Deus tinha colocado diante dele, que certamente morreria. E não foi nada mais nem nada menos que aconteceu. O homem morreu. O homem morreu em seus delitos e pecados. O homem foi entregue às obscuridades do seu coração. Deus se retirou desse relacionamento. O homem foi retirado da presença de Deus. E um homem que foi criado para um relacionamento com Deus e para glorificar a Deus, como viveria daí em diante, após queda? Como que o homem passou a viver após a queda? E a gente vê que o negócio não ficou muito bom para o nosso lado, não. O negócio não ficou nada bom para o nosso lado. E em Efésios 2:3 diz que entre os quais todos nós andávamos outrora, segundo a inclinação da nossa carne, fazendo a vontade da carne e dos pensamentos, e éramos, por naturezas, filhos da ira, como também os demais. Irmãos, o homem passou de coroa da criação a filho da ira de Deus. De obra-prima da criação, passamos a filhos da ira de Deus. E como poderíamos resgatar esse elo quebrado? O que nós poderíamos fazer para poder nos achegar a Deus novamente? A gente vê que nada nos cabia, porque quando escolhemos pecar em Adão, tudo que produzíamos era pecado. O homem não tinha capacidade mais de produzir nada de bom. E junto com o pecado, a morte, que a Bíblia relata que o salário do pecado é a morte. Nós estávamos afogados em pecados e só produzíamos morte. E quando Deus estabeleceu essa lei, e o homem decidiu quebrar essa lei, uma dívida foi contraída. Nós adquirimos uma dívida, e uma dívida de morte. E como poderíamos pagar essa dívida? Se a Bíblia fala que o salário do pecado é a morte, o salário é aquilo que a gente ganha em favor de alguma coisa que a gente faz, certo? Você trabalha e recebe seu salário, às vezes justos, às vezes não. Mas, se o salário do pecado é a morte, a gente trabalharia e a nossa dívida seria, nossa recompensa era a morte. Não teríamos como pagar, não teríamos como nos reaproximar, não teríamos nada para fazer que pudesse nos salvar. De uma dívida que nós contraímos, nós não poderíamos pagar. E aí a gente vê, e às vezes a gente pensa, né? Poxa, a gente pensa algumas coisas ao nosso respeito, não é verdade, irmãos? A gente pensa algumas coisas ao nosso respeito. E às vezes a gente pensa, poxa, a gente é tão bom, né? Poxa, eu sou uma pessoa boa. Irmãos, eu preciso falar uma coisa para vocês. Nós não somos boas pessoas. Nós não somos boas pessoas por nós mesmos, porque a nossa natureza é pecaminosa. Herdamos de Adão, lá atrás, a culpa, o pecado. Herdamos de Adão a corrupção. Por nós mesmos, nós não podemos fazer o bem. É claro que aquelas exceções que a gente faz o bem ao próximo, quando a gente vê uma pessoa necessitada, a gente ajuda. O bem que a ciência faz em fazer um remédio que cure uma pessoa, o homem é capaz de fazer esse bem. Mas tudo debaixo da graça. A graça comum de Deus. A graça comum de Deus é aquela que está aí para todos.
É como a palavra fala, que o sol nasce para justos e injustos, a chuva cai para justos e injustos. Então, a graça comum de Deus nos permite ter atos bons. Mas, diante de Deus, espiritualmente falando, nós não podemos fazer nada para nos religar a Deus, nada que nos aproxime de Deus, nada que refaça esse relacionamento quebrado em Adão. Então, porque estávamos mortos em nossos delitos e pecados. Gente, morto paga a dívida? Paga, igreja? Morto paga a dívida? Morto responde? Morto se defende? Eu nunca vi, pelo menos. Pelo menos ainda não vimos isso, né? Morto não tem condições de nada. Para Deus estávamos mortos. Sem Jesus, Deus nos considerava mortos. Nós não tínhamos condição de nos defender, de responder a Deus com alguma atitude. E aí, gente, entra em ação um amor incomparável. Entra em ação o amor inexplicável. Entra em ação um amor que eu poderia falar aqui várias palavras durante essa noite e não descreveria o amor que foi dispensado por nós. Vou pedir que os irmãos abram as suas Bíblias lá em João 1. E vamos estar lendo o que João nos fala. Eu vou estar lendo para os irmãos. No princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus, e ele estava no princípio com Deus. Todas as coisas foram feitas por intermédio dele, e sem ele nada do que foi feito se fez. A vida estava nele, e a vida era a luz dos homens. A luz resplandeceu nas trevas, e as trevas não prevaleceram contra ela. A saber, a verdadeira luz, que vinda ao mundo, iluminou a todo homem. O Verbo estava no mundo. O mundo foi feito por intermédio dele, mas o mundo não o conheceu. Veio para o que era seu, e os seus o rejeitaram. Desculpe, irmãos. Mas a todos quanto receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, ao saber os que creem no seu nome, os quais não nasceram do sangue, nem da vontade da carne, nem da vontade do homem, mas de Deus. E o Verbo se fez carne e habitou entre nós, cheio de graça e de verdade, e vimos a sua glória, como a do unigênito de Deus Pai. Eu peço desculpa aos irmãos. Essa palavra mexeu muito comigo hoje. Muito. Que a gente pare e olhe para quem nós éramos. A nossa sentença. Onde nós chegaríamos sem Deus? Onde chegaríamos sem o sacrifício de Jesus na cruz? Não tem como não se emocionar. Saber que nós estávamos mortos, sentenciados à morte, sem ter nada para fazer que nos livrasse dela. E o Senhor, Deus, toda infinita bondade e misericórdia, que estava sentado nas regiões celestiais, antes mesmo da fundação do mundo, tinha traçado plano de salvação para cada um de nós. Antes mesmo de pecarmos,
O Senhor já tinha pagado preço pelo seu erro, irmãos. Isso é graça, isso não tem como explicar. Nós não temos como retribuir, irmãos. Nós não temos como retribuir esse amor. E vindo ao mundo, se despindo de toda a sua glória, o Verbo se fez carne e habitou em nosso meio, cheio de graça e de verdade, cheio de amor, dispensando por cada um de nós esse amor. E eu peço aos irmãos que abram suas Bíblias lá em Isaías. E vivendo sua vida aqui na terra, desde que nasceu, nada foi fácil para Jesus. Jesus não tinha onde dormir. Jesus não tinha casa. Jesus sofreu dores. Abriu mão da sua glória celestial. Foi perseguido. Foi traído. Foi maltratado. Foi humilhado. Foi desprezado. Um Deus que estava no céu, que não tinha nada a ver com a minha escolha e com a sua. Ele não precisava, ele era autossuficiente. Deus não precisa de mim, de você, irmãos. Mas ele nos quer de uma maneira que eu não posso explicar. E vamos ler lá que Isaías fala. Quem creu na nossa pregação e quem foi revelado o braço do Senhor, porque foi subindo como renovo perante ele e como raiz de uma terra seca, não tinha aparência nem formosura, chamado-lhe, mas nenhuma beleza havia que nos agradasse, era desprezado, o mais rejeitado entre os homens de dores, que sabe o que é padecer, e como um que os homens escondem o rosto, era desprezado, e dele não fizeram caso. Certamente ele tomou sobre si as nossas enfermidades, as nossas dores levou sobre si, e nós o reputávamos por aflito, ferido de Deus e oprimido. Mas ele foi transpassado pelas nossas transgressões e moído pelas nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e pelas suas pisaduras fomos sarados. Todos nós andávamos desgarrados como ovelhas. Cada um se desviava pelo caminho, mas o Senhor fez cair sobre ele a iniquidade de nós todos. Ele foi oprimido e humilhado, mas não abriu a boca. Como cordeiro foi levado ao matadouro, e como ovelha muda perante os seus tosqueadores, ele não abriu a boca. Por juízo opressor foi arrebatado, e a sua linhagem que dela cogitou, porquanto foi cortado da terra dos viventes por causa da transgressão do meu povo, foi ele ferido. Designaram-lhe a sepultura com os perversos, mas com o rico esteve em sua morte, posto que nunca fez injustiça nem dolo algum se achou em sua boca. Todavia o Senhor agradou moê-lo, fazendo-o enfermar, quando der ele a sua alma como oferta pelo pecado. Verá a sua posteridade, prolongará os seus dias, e a vontade do Senhor prosperará nas suas mãos. Ele verá o fruto do seu penoso trabalho, e a sua alma ficará satisfeita. Irmãos, esse é um dos temas que a gente mais tratou, né, com os adolescentes esse ano. E eu sempre falava para eles, gente, é muito louco. É muito louco o que Deus fez. Nós contraímos a dívida com Deus. Nós devíamos a Deus.
nós não poderíamos pagar. Deus vem e paga a nossa dívida a Ele mesmo. Gente, isso é incompreensível. Isso não tem lógica. E eu sempre brincava com eles e falava, é como se Davi me devesse R$ 1.000. E eu falava para Davi, olha, Davi, você não precisa me pagar, não, porque eu vou trabalhar para pagar a sua dívida comigo. Eu falei isso várias vezes com eles. Isso não tem lógica. É a graça de Deus, irmãos. É a graça que a gente não pode retribuir. É a graça que a gente não pode pagar. É o favor imerecido. Ninguém merece. Ninguém fez nada por merecer. Pelo contrário. Se fosse pelas nossas obras, pelos nossos feitos, nada teríamos, a não ser a morte. Então, esse Jesus se entregou, foi um moído, humilhado, ferido. Um Deus morreu a pior morte terrena, a pior morte, a mais humilhante. Um Deus que nada tinha feito, um Deus que um pecado sequer não tinha. E Ele se entregou a alma dEle em nosso lugar. Se fez maldição por nós, se despiu de sua glória e se fez maldição por cada um de nós, para que hoje pudéssemos estar aqui. E a cada dia, a cada manhã, poder ter um recomeço aos pés da cruz.